A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Chegamos hoje na lição de número 12 aqui da classe dos jovens. E é claro que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Gente, hoje a gente vai estudar sobre o governo da igreja local. Pensa aí em uma lição maravilhosa onde nós vamos aprender muito de Cristo. Olha, tem novidade para você. A gente está comentando aí as lições de adultos, jovens e juvenis. Pega esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp da Escola Bíblica Dominical da sua igreja e eu espero que Deus te recompense em nome de Jesus. Então vamos que vamos. Vamos juntos aprender da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos jovens. Essa lição vai trabalhar sobre o governo da igreja local. Nós vamos refletir exatamente sobre esse poder que a igreja tem, sobre como a igreja se torna um instrumento de Deus para poder demonstrar a sua vontade. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu comentário. Eu quero agradecer você que faz questão de deixar aí o seu comentário, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Coloca aí de onde você está assistindo esse vídeo, vou agradecer vocês em nome do Senhor. Olha, lembrando também que iniciando a sua lição, é importante você iniciar pela palavra de Deus. Apresente o texto bíblico da lição para os seus alunos. Observe que a sua lição ela é bem prática, possui apenas 2 objetivos específicos e fica ligado que a sua lição possui apenas 2 pontos. Então apresente o tema, ponto a ponto da sua lição, que a gente vai trabalhar hoje, e o primeiro ponto da nossa lição vai trabalhar sobre o seguinte argumento: o poder de julgamento da igreja local. A igreja possui esse poder? Claro que sim. A palavra de Deus apresenta para a gente alguns argumentos bem específicos, esse poder de governo, essa visão do reino que Deus dá à igreja, essa visão específica para a prática da liderança da igreja local. Vamos analisar isso agora, no primeiro ponto, em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: Paulo propõe um modelo de conciliação de conflitos para a igreja local. É importante você ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Entendendo isso, você vai compreender que nesse primeiro subtópico nós precisamos entender também o contexto bíblico da própria carta que Paulo escreve. Quando Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, ele está escrevendo para orientar o povo de Deus, porque ele fica sabendo por alguns irmãos da casa da irmã Chloe, como está escrito lá no capítulo 1, de alguns conflitos que a igreja estava vivendo. Detalhe, a igreja em Corinto estava praticamente dividida, existiam ali 4 grupos dentro daquela igreja local. Existia o grupo de Paulo, grupo de Apolo, grupo de Cefas, que é Pedro, e o grupo de Jesus. Além do que ter esse cisma, esse racha, a igreja está dividida em grupos, existiam alguns irmãos que estavam praticando algumas coisas terríveis. Capítulo 5 traz todo esse contexto para a gente. Tinha um cidadão dentro da igreja que estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. Paulo então começa a orientar como pastor daquela igreja para que o povo não praticasse aquilo e não aceitasse aquilo no meio da congregação. Agora no capítulo 6 que nós estamos analisando, Paulo começa a propor algum sistema para resolver conflitos dentro da igreja local. Detalhe, tinha alguns irmãos que estavam brigando entre si por causa desses conflitos, dessa divisão de grupos, ao ponto de saírem para fora da igreja e procurarem juízes ímpios para resolver as suas questões. A partir de agora, o apóstolo Paulo começa então a sinalizar, a ensinar conforme a palavra de Deus, uma espécie de sistema para que o povo pudesse seguir então esse método de resolver conflitos pessoais
dentro da congregação. É muito importante lermos o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Peça aos seus alunos para fazer essa leitura aqui. Leia também capítulo 3, versículo 1 ao 9 dessa mesma carta e capítulo 5, versículo 1. Paulo então começa a combater a imoralidade, os conflitos, as dissensões, essa divisão aí de grupos que eu estou acabando de citar para você, à luz da palavra de Deus. Ele começa a sinalizar como um cristão deveria se comportar. Paulo então começa a destacar que a igreja tem esse papel de julgamento. O obreiro da igreja, o pastor da igreja, a igreja local tem esse papel de julgamento para poder corrigir alguns conflitos, corrigir alguns exageros, corrigir pecados de imoralidade dentro da congregação local. Então Paulo começa a alertar isso. É claro que a palavra de Deus também alerta para esse papel fundamental da igreja, destacando que os santos terão poder também de julgar até mesmo aqueles que são ímpios. A própria Bíblia destaca isso. Vamos ler o texto bíblico, por favor. Daniel 7, 22, lê esse texto em sala de aula. Leia também Lucas 22, do 28 ao 30 com os seus alunos, destacando esse poder que a igreja tem, essa função governamental de apresentar a importância de seguir a palavra de Deus. E é importante você observar que o próprio apóstolo Paulo agora começa a chamar a atenção da igreja. Alguns irmãos estavam procurando juízes romanos para poder resolver os seus conflitos. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Então Paulo agora começa a descrever que a igreja local possui esse papel governamental, que a igreja local possui esse papel de resolver conflitos dentro da sua comunidade da fé, comunidade cristã, para não gerar escândalos para aqueles que não servem a Deus. Vamos avançar. Segundo subtópico aqui do ponto número 1, trata sobre o seguinte argumento à luz da palavra de Deus. O universo jurídico romano e a organização da igreja local. Paulo faz questão de dizer que o universo jurídico romano favorecia os ricos e, claro, não observava os pobres. Esse é o nosso segundo subtópico aqui do ponto de número 1. Paulo faz questão de alertar que essa prática de procurar aqueles que eram ímpios para poder exercer a função de juiz, julgando as suas causas, era uma prática errada, porque naquela época, nesse contexto aqui, o contexto romano favorecia aquele que tinha condições financeiras. E se essa crise, se esse conflito dentro da igreja fosse realizado entre um cristão, por exemplo, que tinha condições financeiras e o outro não, aquele que tinha condições financeiras, se ele estivesse errado, ele seria favorecido por causa da sua condição. É por isso que Paulo começa a alertar que no reino, na igreja, não funciona assim. Não é dessa maneira. O reino trata a todos por igual. Estamos diante de Deus em uma balança. Deus trabalha conosco com uma régua, nos guiando e nos orientando conforme a palavra. E a igreja possui esse papel de exercer esse juízo melhor do que esse contexto aqui que estamos trabalhando, que é o contexto romano, a qual Paulo está descrevendo essa carta. E é por isso que Paulo começa a alertar os irmãos para mudarem o comportamento, para mudarem as atitudes, para tratarem uns aos outros em amor. É nessa primeira carta que ele destaca muito sobre isso. É claro que Paulo começa a destacar essa importância de amar o próximo, de ter esse amor, de resolver os conflitos, de trabalhar uma igreja unida, única, triunfante, para que o povo de Deus compreendesse a vontade do reino. Vamos avançar. Terceiro subtópico da nossa lição, do ponto número 1, vai tratar sobre o seguinte argumento. O poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. Esse é o terceiro subtópico. Leia com seus alunos 1 Coríntios 6, do 7 ao 11. Enquanto o modelo de julgamento romano estava condicionado à corrupção, ao dinheiro, o modelo de julgamento da igreja agora é julgado e apresentado a partir da prática da justiça. E essa justiça reflete o reino.
1 Coríntios 6, 7, Paulo faz questão de dizer que no reino não há injustiça. Isso é baseado também em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Cristo exerce essa justiça perfeita. E naquela época, quando os cristãos iam resolver o conflito fora, aquele que tinha condições era favorecido. E Paulo diz, isso é uma prática errada. Nós precisamos tratar todos por igual, com a justiça de Deus. Essa é a função de governo, de reino que a igreja tem. E a repreensão de Paulo é exatamente para combater aqueles que cometiam essa prática de trabalhar com a corrupção. Paulo compara isso também à prática da idolatria, imoralidade, coisas que não agradam a Deus. E ele destaca que aqueles que procuram esse caminho estão caminhando para o inferno. Capítulo 6, versículo 9 e 10. O próprio apóstolo Paulo alerta para a gente essa função de buscarmos a justiça de Deus e não entrarmos por esse caminho da corrupção. Então aqui nós estamos entendendo que a função de governo da igreja é uma função perfeita, é uma função que trabalha essa questão de vivência cristã, de estar próximo, de exercer a vontade de Deus. Como cristão precisa compreender isso à luz da palavra. Como servos, nós precisamos entender isso à luz da vontade de Deus. Finalizando o ponto número 1, apresente então, pense o ponto importante e avance com seus alunos para o ponto número 2, o último ponto dessa lição. Esse ponto vai tratar sobre o seguinte argumento: o poder institucional da igreja local. A igreja é uma instituição e ela tem esse poder e nós precisamos apresentar isso em sala de aula. Vamos dividir isso em 3 subtópicos. O primeiro vai tratar sobre o seguinte argumento: quem eram os destinatários da primeira carta de Pedro? Agora nós vamos analisar a carta do apóstolo Pedro. É importante observarmos isso aqui no primeiro subtópico do ponto número 2. Essa pergunta é fundamental. Quando você observa a primeira carta de Pedro, você percebe que essa carta é direcionada para aqueles que estão dispersos, para aqueles que são marginalizados. Em outras palavras, não para senhores, mas para quem era escravo, para quem era estrangeiro, pessoas à margem da sociedade do primeiro século. Leia, por favor, capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versículo 1, para poder exemplificar isso à luz da palavra com os seus alunos. Capítulo 3, versículo 14, o próprio apóstolo afirma que o sofrimento era por causa da justiça que era apresentada por Deus aos homens. Em outras palavras, o sofrimento aqui, nessa epístola de Pedro, é demonstrada como vontade de Deus. Na visão do primeiro século, o sofrimento é vontade de Deus. O cristão passava pelo sofrimento para entender que Deus estava com ele. E é essa visão do evangelho que precisamos compartilhar hoje. Quando sofremos, quando temos dificuldades, quando passamos por situações difíceis, não estamos sozinhos. Se somos servos de Jesus, Jesus está conosco. E Pedro alerta isso para esses irmãos. Capítulo 3, versículo 17 e 19, Pedro afirma que esse era um projeto, era um plano. Em outras palavras, a nossa morada não é aqui, o nosso descanso não é aqui, mas o nosso descanso e a nossa morada está diante do Deus vivo, Criador de todas as coisas. Capítulo 2, versículo 24, diz que os cristãos que passavam por isso estavam exercendo o ministério de Cristo. Sofrer nessa visão aqui é exatamente apresentar esse ministério de Cristo. Mas como a igreja exerce esse papel? Vamos continuar analisando aqui essa visão institucional da igreja. Segundo subtópico do ponto número 2, trata sobre o seguinte argumento: o sofrimento imposto pelo poder imperial é o principal tema dessa primeira carta. Pedro agora está consolando esses irmãos que estão sofrendo, estão sendo perseguidos, e como a igreja agora passa a exercer esse papel de igreja cristã, igreja que é uma instituição, igreja acolhedora. Pedro então começa a encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé. Pedro então começa a encorajar os irmãos a permanecerem santos, servindo a Deus de todo o coração. 1 de Pedro 5:1.
Pedro então começa a destacar que ele foi testemunha do sofrimento de Cristo. Sendo testemunha do sofrimento de Cristo, ele destaca que o sofrimento é visto como uma virtude. Os problemas que os irmãos estavam passando eram vistos como uma virtude, porque isso era revelado a glória de Deus. E esse sofrimento destacava então essa vontade. Como igreja acolhedora, ela se apresentava. Como a igreja acolhedora, ela se apresentava. Nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, que o próprio apóstolo Pedro traz esse consolo, demonstrando para os irmãos, ele que era coluna da igreja, que nós precisávamos permanecer firmes. Como a igreja agora ela passa a ser uma instituição que ajuda, que coopera aquele que era escravo, aquele que estava fugitivo, aquele que estava distante. Ele demonstra que essa igreja aponta para um alvo, que o sofrimento faz parte da justiça, e essa justiça revela a glória de Deus, demonstrando que o cristão tinha uma morada celestial que está em Deus. Vamos para o terceiro e último subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a advertência contra o abuso de poder. A maioria dos cristãos daquela época, especialmente da primeira carta de Pedro, eram cristãos que estavam sofrendo abuso pelo poder. É importante a gente entender esse contexto aqui. 1 de Pedro 1, 14, 17. É importante a gente observar isso. A maioria dos irmãos estavam sem família, órfãos, afastados de casa. E onde esses cristãos se localizavam? Na comunidade da fé, na igreja. A igreja passa a exercer esse papel de igreja acolhedora, de uma igreja que abraça, de uma igreja que puxa para perto. E claro, ela trabalha esse consolo na hora da adversidade. E Pedro, ele alerta que nós devemos tomar cuidado contra os falsos mestres. Essa igreja deve ser alimentada com a palavra de Deus no momento de dificuldade. Essa igreja passa a ser uma instituição que abraça aquele que está sofrendo. Pedro destaca que esse sofrimento também foi apresentado em Cristo. E como igreja, como comunidade da fé, devemos acolher aqueles que sofrem, aqueles que precisam de consolo, uma instituição que exerce esse abraço. Gente, não se esqueça de apresentar o pense, o ponto importante da sua lição. Eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você. Quero lembrar você que eu já estou comentando as lições do terceiro trimestre da CPAD. Te aguardo por aqui na última lição desse trimestre. Gente, um beijo no teu coração, um grande abraço. Compartilha aí, tem novidade chegando no canal. A gente vai retornar aqui para essa classe apresentando os PowerPoints para você utilizar em sala de aula. Espero que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.